Pessoal, bem-vindos a mais um comitê de investimento. Hoje é um comitê especial. A gente tem aqui o Marinho, da Argumento, gestor da Argumento. Hoje é um papo de gestor também. O Marinho já está há mais de 10 anos no mercado com o fundo dele, com os fundos, né, Marinho? Isso mesmo. E parece que só 1% dos fundos sobrevivem mais de 10 anos no mercado, então já começa aí de parabéns. Obrigado. E estamos aqui do lado com o nosso, como vocês conhecem há bastante tempo, o Júlio. Eu sou o Luigi, gestor da Black Swan. Bem-vindos ao comitê de investimento. Obrigado, é um prazer estar aqui, poder ajudar vocês aí a destrinchar esse cenário. Legal, hoje tem bastante coisa para falar. Tem o Kit Brasil, né, Júlio? Tem. Agora todo mundo está apostando no Brasil, os juros lá fora está caindo, tem um vento de popa vindo lá dos Estados Unidos. E da China. E da China, né? A China subiu 8% em um dia só. E tem gente que aposta, fala, e aí, vamos investir no Brasil, os juros vai ficar muito... O diferencial entre os juros do Brasil e dos Estados Unidos vai ficar muito alto, vale a pena, vamos parar de apostar contra o dólar, a inflação está baixa. Marinho, conta um pouquinho o que você acha desse cenário todo. Bom, é uma pena, a gente está vendo aí os juros caindo no mundo todo. Semana passada, vários outros países cortaram juros também. E o Brasil está na contramão disso por suas questões internas, né? Inflação pressionada, as expectativas de inflações implícitas em alta também. O fiscal ainda com muita desconfiança, né? Na verdade, eu acho até que é uma desconfiança crescente. Então, acho que está configurado que a gente está indo ao contrário do que está caminhando o mundo, que é uma baita vento de popa, como foi dito, né? Os Estados Unidos cortando juros num processo que deve seguir. A China agora colocando estímulos na sua economia, que é outro motor super importante para a economia mundial. E a gente, por nossas questões aqui, estamos indo no caminho contrário. É isso, né, Júlio? Então, assim, a gente com vento de popa externo enorme e o Brasil jogando âncora. Né? Obviamente, é um governo que pesa pelo social, então a gente sabe que vai gastar mais, mas não precisa gastar 9% a mais do PIB todo ano, que é o que está acontecendo com o déficit. Né? Jonas, quer comentar um pouquinho aí? Bom, pessoal, primeiro falar um olá para vocês. Eu e o Luigi, a gente tem feito vídeos há bastante tempo e mais ou menos em fevereiro a gente comentou que a inflação ia subir, né? E acertamos bem, né, essa puxada da inflação, começando a ficar negativo em fevereiro, em julho falamos que tinha uns 40% de chance da Selic subir, e de fato a Selic está subindo, então fomos assertivos com relação a isso. No momento eu estou menos pessimista com a inflação, por quê? Porque ela já bateu 4,5, né, que já está ali no limite do teto. O ponto principal aqui, falar um pouco de inflação, duas coisas. Por que os juros estão subindo no Brasil, o juro futuro, né, o DI 2026, por exemplo, e o 2027? Se nós formos olhar o relatório de inflação do terceiro trimestre, que foi divulgado no final de fevereiro, a inflação do segundo trimestre do ano de 2026, ela está em 3,5%. O mercado imaginava que essa inflação do segundo trimestre de 2026 estaria em torno de 3,3%. E qual que é a importância disso? Quando nós tivermos o próximo Copom, em 6 de novembro, ou eventualmente o Copom de dezembro, o foco do Copom são 18 meses para frente. Então, o primeiro trimestre, que hoje é 3,5 de 2026, não vai ser mais olhado, vai ser olhado o segundo. E o segundo está quanto? 3,5. E o mercado imaginava 3,3. Quando saiu o relatório de inflação, o juro deu uma outra subida. E o primeiro trimestre de 27 está com 3,2. Quer dizer, a inflação dos próximos 25, 26, início de 27, acima do teto. Então, aí o juro está subindo por conta disso. Não é porque a inflação vai romper 4,5. Até pode, mas provisoriamente, na minha opinião. Então isso está fazendo o juro subir. Tem aí uma certa desconfiança do novo comitê, cujo Galípolo será o presidente, mas vão ter 3 novos diretores. Então tem muito relatório estrangeiro achando que o Copom não vai cumprir com o que está escrito com todas as letras nas suas atas, que é trazer a inflação para a meta e fazer de tudo. Bom, eu penso o seguinte, o Copom vai acabar cumprindo com o que está escrito, o juro vai ter que subir, a curva coloca 13% de chance de Selic terminal, o que parece muito, tá? O que parece muito, mas a minha estimativa, que a Vale de Investimento faz a estimativa, está em 12, mas pode ser que 12 hoje seja otimista, pode ser que 12% de Selic seja otimista. Então isso está atrapalhando muito o cenário. E a outra coisa que tem atrapalhado bastante o cenário é o fiscal, em que pese o fiscal, na minha opinião, vai dar um tempo. Lá para maio do ano que vem, eu acho que o fiscal vai voltar a pesar. Eu acho que, por enquanto, o governo vai cumprir bem ou mal esse arcabouço. Até mesmo que o Tribunal de Contas da União está pedindo para não mudar a meta novamente. Eu acho que o fiscal sai um pouco de foco, mas a gente tem aí, né, uma inflação alta, uma inflação resistente, e um fiscal que pode sair de foco por um período, porque, como o Luigi falou,
o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos pode ficar em torno de 10 pontos. Se for o que o mercado está prevendo, né? O Haddad foi até os Estados Unidos falar com as agências de rating, né, Marinho? Eles estiveram lá semana passada. O Lula também, inclusive, teve em reunião com eles. Eu vi algumas notícias de que o Lula teria perguntado para o Haddad se conseguiria ter o investment grade até o final do mandato dele. O Brasil teria que subir 2 degraus para atingir isso. E eles foram lá conversar, né? Você acha que foi convincente ali? Não, Porque o mercado deu uma camada, né? Como ele falou, a gente tem essa janela de juros lá em queda, a China, acho que dá para respirar um pouco, mas como ele disse, a gente vai ter que se haver com a nossa questão fiscal, que está longe de ser estruturalmente resolvida, né? Vai ser maio, março, fevereiro, está por vir isso, mas é uma realidade que o Brasil vai ter que se deparar. Ainda mais no ano que vem, que é um ano que antecede a eleição de 2026, e que e que a política fiscal determinada em 25 é que vai determinar 26, então é tudo com um ano antes. Então, isso gera um certo incômodo e explica também esse medo aí que a gente tem junto a que se soma um Banco Central novo, que ainda está por mostrar a que vier, né? O que o Galípolo tem feito como diretor tem mostrado que ele vai seguir nesse caminho, porém eu acho que vai todo mundo observar de fato quando ele assumir a caneta o que de fato vai ser feito. O que não pode é o Galípolo não dar aumento de juros. Porque se ele não aumentar mais os juros no ano que vem, tem que dar pelo menos 1 ou 2 altas, porque senão fica tudo na conta do Roberto Campos, né? Aí fica fácil, quem subiu o juro foi o Roberto Campos, não foi o Galípolo, né? Então ele perde credibilidade. Então acho que parte da exigência do mercado em botar juro mais alto é até para o Galípolo se provar independente. Para mostrar para o pessoal o que a gente está falando, números, né? O que aparece assim? É um gráfico mais complicado de ver, mas a gente explica, né? Então basicamente aqui, 50 seria assim, 0,5%. Então, o que o mercado está esperando? 1, 2, 3 altas de 0,5%. Que é novembro, dezembro e início de fevereiro. Exato. E aí o Galípolo, né, faria mais altas. O mercado está esperando até 3 altas, na verdade, na gestão, já no começo da gestão do Galípolo. Né? Uma de 50, uma outra que o mercado está indefinido entre 25 e 50, um pouquinho mais para 0,25, e mais uma de 0,25, puxando a taxa para 13%, né, que é o que o Júlio estava falando logo no começo. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo aqui os Estados Unidos, que nem disse muito bem o Marinho, na mão contrária, né? Com aqui um corte de juros em novembro, um corte de 0,25, né? Cada um aqui é um corte de 0,25, né? Quase 3 cortes aqui para dezembro, e assim vai até um juros terminal de 13%, de 3%. Quer dizer, 13 com 3, Marinho, o que você acha aí que pode afetar o dólar? É muita diferença. Nos livros que a gente estudou na vida, e de diferencial, de carrego, as contas de pagamento no Brasil estão indo super bem. O dólar tem todas as condições de se depreciar, o real se valorizar. No começo do ano, muito se falava em 4,80, etc. Mas o fato é que isso não aconteceu. Mesmo com isso já previsto, o mercado tende a antecipar, não antecipou. E aí há várias teorias por que está acontecendo isso, a questão fiscal, a questão do Banco Central, até as questões das bets e o valor que está saindo das contas brasileiras para o exterior pode ter algum efeito. Quanto é que você acha que sai de bet aí, mais ou menos? Se falam aí de 10 bi, né? 12 bi, até mais que isso. Não, né? por mês, em Pix, está dando 20 bi por mês. 3? Não, em Pix. Em Pix, é isso. 3 bi do Bolsa Família. Isso. 20 bi vezes 12 equivale a 2% do PIB no final do ano. Isso só de Pix, dá 240 bi. Só de Pix dá 2% cartão de do PIB. crédito. Fora cartão de crédito, que alguns acham que é menos, eu não sei quão menos que é, na verdade. E muita gente manda dinheiro via cripto para fora, para apostar em bet lá fora. Cripto esse ano vai fechar em 15 bi de dólares de saída, alguma coisa do gênero. Então, assim, bet para ser uns 3% do PIB. É muito insano, dinheiro, insano. é muito dinheiro, é uma escala assim a gente perde um pouco, mas é uma escala dentro da economia que é assim, absurda. 3% do PIB. Integral, esse é dois Bolsas Família integral. É mais do que o governo quer fazer de meta ali de primário. Então, assim, é muita coisa. Então, talvez tenha tendo isso também. Eu acho que está por vir, assim, as condições estão dadas do dólar cair, o diferencial é muito alto, pelos modelos, pela teoria é isso, mas de fato não é o que está acontecendo. O dólar parece que se consolidou ali acima de 5,40, desde quando o Lula deu aquelas entrevistas, talvez há 2 meses atrás, batendo no Banco Central, o dólar ali estava 5,10, 5,20, subiu, encostou no 5,80, voltou e parece que se consolidou nesse nível ali, está tentando romper, já foi 3 vezes lá. Né? Para quem gosta de gráfico, 3 testes é uma referencial importante. Maria, eu botei o gráfico aqui, vou até puxar um pouquinho mais para trás, para a gente ver que fica melhor. Mas a gente está aqui, né? Isso. Puxou em julho, né? Agosto e agora também, encostou ali também.
fez um ombro, cabeça, ombro, que a gente chama, né? Mas rompeu ainda. Um M ali, tá segurando ali. Nesse patamar. E a pergunta é se, com o diferencial de juros abrindo, menos a bet, né? É se isso aí tem chance de romper ou não. Agora, o que a gente acha lá na Wagner é que pode cair para um 5,20, mas é difícil ser menos de 5,20. Então, no momento, assim, a nossa recomendação é para quem precisa comprar dólar, comprar um volume aí para 60 dias, tipo a metade, para quem precisa comprar, e aguardar um pouco para ver se de fato ele vai para 5,20, 5,30 para complementar essa compra. Mas muito abaixo de 5,20 pelo nosso modelo, a chance é pequena. Mas a gente está aguardando uma oportunidade para aumentar mais a compra, porque para médio e longo prazo a gente estima que o dólar continue alto, apesar desse diferencial grande, apesar da China ter feito medidas para crescer 5%, mas realmente o fiscal a gente não acredita que vai ter uma melhora substancial. Uma melhora substancial. E a 5,20, a margem de segurança para comprar dólar, ela aumenta consideravelmente do que a 5,40. Então, daria para pensar, a ideia inicial é indo para 5,20, 5,30, vamos analisar quando for lá, se for, aumentar o período de compra. Porque você tem que ver também que se você tem qual que é o grande medo do investidor estrangeiro, né? O investidor estrangeiro, ele não quer ver investir num país onde a moeda pode desvalorizar muito rápido. Então, vamos dizer que ele ganhe 12% aqui no Brasil. Mas se a moeda desvaloriza 12%, ele não ganha nada. E durante o período, né, por isso você falando de um ano, né? Se ele desvaloriza 12% em 6 meses, na verdade o investidor perdeu dinheiro. Exatamente. Então, o que o investidor está esperando, aparentemente? Sempre espera, né? No Brasil, onde você tem... Foi no passado isso, né, Marinho? Onde você tem juros, que é um diferencial de juros alto, e uma bolsa baixa, alguns investimentos com valores baixos para ele poder voltar. A gente viu no comecinho do ano, esses primeiros 6 meses foram muito ruins para o Brasil, saiu 28 bi, né? Do Brasil, a bolsa caiu para 119 mil pontos, 118 mil pontos, entrou 7 bi e a bolsa voltou para 173. Quer dizer assim, parece que tem alguma coisa aí que pode ser interessante para o investidor estrangeiro, pelo menos no curto prazo, ou não? O que você pensa disso? Não, acho que assim, o Brasil tem realmente, focando um pouco mais em ações, a gente está com preços bastante descontados, as ações ali focadas em economia local, que tenderiam a se beneficiar com o corte de juros que acabou não acontecendo, muitas estão em preços bastante descontados, mas ocorre que esse ano a gente teve muito saque em fundos de ações, fundos multimercados, os estrangeiros saíram no primeiro semestre, a gente não teve um comprador final. As coisas estão aí em preços relativos baratos, mas falta um catalisador, né? Que é isso, o que vai fazer o investidor estrangeiro e mesmo local vir com mais ímpeto às compras. Eu acho que são a definição dessas duas coisas, taxa de juros, né, e a política fiscal, que sem dúvida nenhuma é o principal ponto que está segurando o Brasil e levando a gente para um outro caminho. O governo claramente resolveu, esse governo do Lula, ele resolveu fazer o ajuste em cima de receitas, muito pouco se falou em corte de despesas, e em receitas, muitas feitas em receitas extraordinárias. Foi uma questão de tributar fundos exclusivos, de tributar investimento no exterior de uma vez, agora a questão dos imóveis, de trazer valor presente, e ele recebe. Mas isso o quê? Isso é uma forma, assim, meio até desesperada de fechar a conta. É como uma família que vai lá e vende o relógio do avô para pagar as contas, mas você não para de gastar no cartão que você tem. Então você acerta ali o fluxo naquele mês ou naquele período, mas mais para frente, se você não cortou, você vai ter que vender um outro relógio, vai ter que vender um carro, até uma hora que você não vai ter mais o que vender. Então, assim, é preciso um ajuste estrutural das contas, né? E por outro lado, também isso de aumentar os impostos, a gente vê um país que tem 33%, até mais que isso, de imposto, a sociedade não tem mais como pagar isso. A gente já viu no Congresso alguns reflexos disso, quando ele quis mexer com o PIS e COFINS, foi isso, e ele teve que voltar atrás. Então, o governo, por isso que a gente fala que ele vai se haver com essa realidade fiscal. Ele vai ser, ou ele vai cortar, ou ele vai ter que colocar mais imposto numa sociedade que claramente não tem mais como pagar e não aceita mais isso politicamente. Então, a gente vai ter uma questão aí para o ano que vem, e é que gera toda essa incerteza, ajuda, né, nessa Selic alta, porque no fundo, o que a gente sempre aprende também é risco-retorno. Então, assim, se os 13 estão lá, você não pode achar que é de graça. Existem outras coisas que estão lá, que o mercado está equilibrado, achando que isso é o justo com o risco que está correndo. País que o risco é menor, os juros é menor, né? Principalmente nas curvas mais longas. Você vê a NTNB ali, todo mundo falando que a 6, 6,5 é o once in a lifetime, que é, assim, grandes oportunidades, o que é. Ela chegou ali em agosto a quicar para baixo de 6, foi para 5,90, né? Bem na época que teve um vencimento grande das NTNs 15 de agosto, mas já voltou. Então, a gente não sabe, então tem esse prêmio de risco aí, porque realmente tem esses dois riscos e o principal é o risco fiscal. Marinho, se me permite complementar, algo que também a gente estava falando aqui, Luiz, que isso vai muito da minha opinião, a gente comentou, que o pico do PIB do Brasil já aconteceu.
Por que eu penso dessa forma? Se você pega os indicadores PMI do Brasil, eles nunca passam de 55. Se você pega o índice de confiança da indústria da GV, em situações muito raras passou o nível de 100 e eles estão lá. O que está escrito com todas as letras na ata do Copom? Que precisa desacelerar o ritmo de crescimento da economia. A economia crescendo no ritmo que está, é impossível baixar a inflação. E ata do produto positivo quer dizer, a economia está crescendo mais do que pode, então eu vou subir o juro para a economia esfriar. E aí, se a economia esfria, o que o governo vai fazer com a receita tributária que vai cair? Pois é, isso é uma coisa que a equipe econômica tem dito, que o crescimento vai aumentar as receitas e que vai ajudar no fiscal, mas é isso. E por que por que está crescendo também, né? E eu acho que assim, isso surpreendeu todos os economistas, inclusive ao próprio Banco Central. Porque o governo está gastando muito e está colocando estímulo através dos projetos sociais, investimentos, etc. Então, os juros é mais ou menos a mesma coisa que os juros tem que subir para segurar isso. Você está andando com o carro acelerando e puxando o freio de mão, que fica... Mas a política monetária é a única coisa que segura esse gasto. Então, assim, o que ele teria que fazer era cortar também as despesas e reequilibrar isso. Mas não é o que parece que vai ser feito, dado o que a gente tem lido, as declarações, né, o que tem sido dito aí na imprensa. Eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, ainda mais chegando já perto da eleição 2026, né? O ano que vem já vai faltar um ano para a eleição daqui, final, e assim. E aí a gente sabe que tem as questões políticas no meio. Que a economia precisa desacelerar. É justamente no período que a economia precisa desacelerar. Mas aí eu acho que tem um ponto, né? Porque o pessoal fala tanto do hiato do produto, só para vocês entenderem o que é o hiato do produto, né? A teoria diz, a teoria macroeconômica diz que você não pode acelerar uma economia muito acima do potencial dela, senão isso vai trazer um período de inflação. Acho que tem vários pontos aí. O primeiro ponto é que para o hiato do produto funcionar, você teria que ter alguns anos da economia acima do PIB potencial. Né? Não acho que assim, porque acelerou 6 meses já vai ter inflação. Segundo, eu estou questionando um pouquinho esses dados, né, que estão vindo ali, o desemprego também está muito baixo. Né? A gente estava comentando aqui, você está falando assim de um desemprego, que até o Júnior pode falar melhor do que eu, né? Mas que a população empregada hoje está em torno de 70, 80 milhões de pessoas. Você não quer comentar um pouquinho disso aí, que eu acho que é legal. A questão do desemprego é porque o número de pessoas que estão recebendo o Bolsa Família é um número recorde. Então, as pessoas estão desestimuladas a procurar emprego. Até saiu uma matéria muito interessante no Poder 360, comparando uma família de 5 pessoas, um idoso, um casal com 2 filhos, mas o idoso recebendo o BPC, que é um salário mínimo, o pai, família unipessoal, a mãe, uma outra família com os 2 filhos, quer dizer, o pai e mãe não são casados, mas moram na mesma casa, então o pai recebe Bolsa Família, a mãe recebe Bolsa Família e recebe sobre os 2 filhos. Em relação ao benefício do gás, 3 botijão de gás a cada 2 meses. E o governo de Goiás também dá alguns incentivos. Então essa família, sem trabalhar nada, vai receber quase R$ 3.800 por mês, 5 pessoas. Então assim, há um desestímulo para as pessoas trabalharem, essas pessoas saem da população economicamente ativa, então a taxa de desemprego, dentro das métricas, ela está correta, 6,6, é o mais baixo da história, mas realmente o número de pessoas que está buscando trabalho diminuiu. Né? Porque você olha de um lado, né? Tudo bem, você tem 20, 25 milhões, 30 milhões, você do Bolsa Família, mais ou menos, entre 20 e 25 de famílias, desculpa. Né? Porque você tem os beneficiados que são... pessoais e tudo. Perfeito. E você tem 40 milhões de pessoas que são jovens, não estão no mercado de trabalho, deve ter mais ou menos uns 20 milhões de pessoas que já são aposentados, né? E o resto, ele também recebe outros benefícios, outras assistências, né? Então, assim, dessas 210 milhões mais ou menos de pessoas que tem no Brasil, a gente tem um percentual muito pequeno de gente que trabalha para sustentar todo esse tipo de assistência. E, do outro lado, o que a gente vê? O governo argumentando muito sobre o desemprego. Falando, o desemprego está muito baixo, a gente está esse é um número muito positivo. Assim como o Marinho comentou, a economia está subindo muito, está indo muito legal, mas parece o quê? A economia está subindo muito porque você tem muito gasto do governo e o desemprego está muito baixo porque também não tem tanta gente que está procurando emprego hoje em dia, né, Marinho? O que você acha? É exatamente isso, né? Então, assim, ele deu esse start. O governo tem dito que essa economia vai continuar firme assim, mas nenhum economista nem nada prevê que se mantenha. É o famoso voo da galinha, que dá um voinho assim, depois desacelera. Os investimentos estão baixos da economia também, o que significa que não aumenta a produtividade, não há novas fábricas, assim falando de uma maneira mais simples, fábricas, projetos sendo feitos. Então a capacidade de produção continua a mesma, vai bater e a gente vai fazer o famoso voo da galinha, que é o que tem permeado o Brasil aí desde 94, ali, com o Plano Real, com um outro período ali um pouco melhor.
mas tudo indica, então, que você já tem aí uma projeção de voo da galinha, a economia desacelerando nos próximos trimestres ali. Enquanto essa galinha está voando, você acha que a gente consegue pegar alguma coisa positiva aí nos mercados financeiros? Aí? O que vocês acham? Eu acho que o small cap tem um problema do juro, né? O small cap é muito correlacionado inversamente com o juro. O juro alto e o small cap cai. Então, essa região do ETF, 95, 98, pode ser que ele sustente, tá? Mas, assim, eu acho que bolsa, no momento, não estou muito animado, não. Eu acho que o prêmio para ter o CDI tá bom, né? Infelizmente, assim, você pode ter 11, 12% de Selic ou até mais, quer dizer, um baita prêmio para você esperar uma oportunidade para entrar na bolsa. Porque ciclo de alta de juros não combina com bolsa indo muito para cima. Né? É isso aí, eu acho que não combina e faltaria, apesar dos valores estarem baixos, né, por múltiplos, etc., tem um CDI muito alto, eu não vejo um catalisador, apesar dos juros lá embaixo estar baixo. A Bolsa do Brasil mudou muito nos últimos anos, ela perdeu muito o apelo que tinha lá em 2008, 2009, com o boom de commodities da China, a gente perdeu muito apelo, sex appeal, assim, por eu vou investir no Brasil porque não tenho tecnologia, as empresas estão lá, já conheço, já investi, já saí, e o Brasil está competindo com outras bolsas do mundo, e com o setor de tecnologia, que é onde tá indo o fluxo do mundo, principalmente nos Estados Unidos, que acabou dominando isso, que é onde está o sex appeal, onde está o crescimento. Empresas crescem gigantescas, crescem 25%, 30% por ano. Assim, é uma coisa inimaginável. Então o Brasil agora, além de tudo, ele tem que ter um sex appeal, tem que ter um appeal que não é só múltiplo para trazer esse catalisador, que eu não vejo isso a curto prazo acontecendo. Que poderia ser commodities, né? Porque você, normalmente, quando o dólar ele desvaloriza, as commodities acabam valorizando, não está acontecendo, né? A gente teve isso recentemente na Vale com a China, tem as empresas, uma empresa de primeiríssima, assim, eu acho que state of the art em mineração, algumas outras em papel, por exemplo, também tem muita empresa boa, mas é um setor cíclico, né? Ele é muito sujeito dada a natureza, ao preço da commodity, se está subindo ou não, etc. A longo prazo são ações que vão perdurar, mas elas não vejo assim, fora corrigindo por preço de commodities, uma coisa que leve ela para um diferencial maior nesse momento. E o petróleo tem sofrido muito, né? Falando assim, normalmente quando o pessoal olha para o índice de commodities, vamos daqui a pouquinho falar um pouquinho de cada uma das commodities aí mais interessantes, mas normalmente ele é muito levado pelo preço do petróleo, né? E o preço do petróleo tem caído bastante. O que você acha, Júnior? Parece que eu estava vendo até o pessoal da OPEP ali falando. Sim. Só para completar de sex appeal aqui, temos VEG e Embraer. Sim. As duas de tecnologia do Brasil. A Sim. VEG dobrou recentemente, Sim. praticamente. Sim. Embraer triplicou. Sim. Agora, tira essas duas. São poucos, muito poucos os casos. Muito poucos casos. E a Vale tem uma questão, que a população economicamente ativa da China já fez pico. Sim. E a população economicamente ativa da China vai cair constantemente nos próximos anos. É legal. Perfeito. Então, você vai reviver um mercado de casas que está no menor patamar de vendas e de construção nos últimos 20 anos, em termos de metros quadrados, por uma população que vai decair. A não ser que a China resolva abrir as fronteiras. Eu acho difícil, não sei. Mas assim, então assim, a Vale, ela tem... A China tem aquela mina da Vale da China na África, não me lembro o nome da mina, mas tem uma mina que ela fez na África, China. Então a Vale tem desafios, né, sobre esse aspecto, porque a população chinesa vai diminuir e aí você vai fazer mais casa, enfim. E a questão do petróleo, né, a gente está vendo que os sauditas estão abandonando aquela ideia de preço de $100 para o petróleo. Então o saudita quer produzir pouco e vender por 100. Já que não consegue vender por 100, é o famoso porter, né? Se não vai pelo preço, vai pelo volume. Então eles estão ameaçando aumentar a produção. A Líbia entra no mercado, volta para o mercado, desculpa, né? Estava fora do mercado. E a produção não OPEP só cresce, né? Veja Guiana com a produção e tudo, o Brasil aumentando a produção. Então... A gente vê a Arábia Saudita unilateralmente, né, cortando a produção. Agora ela vai aumentar. Você passou ali, todo mundo, né? Eu acho que pelo resto do mundo estava legal, né? Porque eles cortaram aí quase que um Brasil de produção, né, para segurar o preço. E só eles, né? Uma hora eles falaram, opa, pessoal, vocês vão ver ali junto, né? Perderam market share e agora eles querem retomar isso. E para eles isso é uma questão política, não é econômica direta, porque o custo de extração deles não tem ninguém que tem minimamente igual. E qual que é o problema do petróleo? O petróleo pode-se dizer que hoje é o principal item da balança comercial brasileira. Vai competir com minério e soja. E petróleo baixo, você tem royalty mais baixo do Brasil, que é um outro problema fiscal. E é por isso que eu meio que desisti da ideia da Petrobras cortar preço. Porque se a Petrobras cortar o preço da gasolina, vai reduzir a arrecadação. Então, mesmo hoje o Brasil estando cobrando mais caro internamente, pode até cortar. De repente não vai cortar tanto, porque a arrecadação de minério de ferro, de petróleo, via royalties e tudo mais, prejudica. Exatamente isso, cobertura é curta. Arruma aqui, desarruma ali. Então tem que ter coerência, planejamento, etc.
para ver que arruma aqui e desarruma ali. Eventualmente, alguns cases de commodities podem valer a pena, de ações, eventualmente alguns cases bem estudados podem valer a pena, mas eu acho que ainda tem muitos bons produtos de renda fixa no Brasil e o prêmio para esperar uma oportunidade não é nada mal. Então, não é muito conveniente ter um excesso de ações na carteira pensando em Brasil. Mas eu acho que daí vale uma palavra de precaução, né? Porque assim, o que a gente está vendo é que a diferença entre os títulos do governo com os títulos de crédito, a diferença de rentabilidade está ficando muito pequena. E o crédito, né, apesar de ele pagar bem, ser isento, ele sempre tem o risco da empresa. E tem muita gente que não sabe muito. Eu acho que assim, nesse último ano, o que a gente veio vendo foi as pessoas, investidores, pessoa física, entrando em créditos que talvez eles não conheçam muito. Né? FDIC, fundo de FDIC, tem um monte de crédito. Assim, eu vejo esse movimento com uma certa preocupação, né? Porque obviamente você sente tentado, fala, poxa, por que eu vou aplicar na bolsa, por que eu vou aplicar em um outro ativo mais volátil, se eu tenho uma renda fixa, então vai me pagar daqui a pouco 13% ou 12,5% ao ano, mais de 1% ao mês. Né? Eu não corro risco nenhum. Não é verdade. O título do governo você corre, não corre risco nenhum. Mas o título de privado, você corre diversos riscos, ainda mais quando a economia fica com juros altos. É exatamente isso. A gente tem falado, tenho participado de várias conversas com investidores, etc. E assim, o fluxo dos multimercados, e aí eu falo pela classe no geral, foi muito grande de resgate nos últimos 12 meses, por conta de uma performance mais prejudicada na maioria dos fundos, que isso a gente até poderia discutir um dia o porquê que aconteceu ou não, e para essa corrida à renda fixa, né? E assim, a renda fixa, existem uns certos riscos que ficam mascarados. No risco de crédito, você não percebe, porque normalmente se carrega na curva, que eu comprei a 12, vai acruando um pouquinho todo dia. O fundo multimercado, o que acontece? O fundo multimercado tem cota todo dia. Pelo bem ou pelo mal, você está sabendo ali exatamente o que está acontecendo. Na renda fixa, tem que ter um cuidado, uma atenção redobrada, que não é... O preço não reflete também por iliquidez, etc., o que está acontecendo na empresa. Então você teria que fazer uma pesquisa, e não só fazer uma pesquisa inicial, e acompanhar o que está acontecendo. A gente viu aí alguns CRAs, fundos fiagros com problemas, que você vai ver, já dava sinais há um ano atrás, né? Mas como falou, as pessoas não fazem acompanhamento, e o mercado é líquido também. Você pode ter certeza que se você viu que o título está com algum problema, outros viram e não vão comprar no preço que você vai estar disposto. Então, assim, os fundos... É um risco opaco que as pessoas, infelizmente, só vão aprendendo quando acontecem os eventos de crédito. Seja no Fiagro, seja numa debênture da Lojas Americanas que aconteceu, etc. E aí é de uma vez só. Então são produtos que têm risco, e aqui eu falo dos riscos de crédito, não de risco do tesouro. Tem riscos que ficam mascarados, né? Eu acho que tem um risco até um pouco pior, né, Júlio? Porque para você, enquanto na bolsa você está correndo um risco, ele pode ganhar o dobro, e pode, obviamente, perder bastante, né? Mas no crédito você está ali para ganhar mais 0,5%, mais 1%. Se for no CDB ou numa Selic, esse risco é meio que eliminado, né? Assim, pós-fixado. Não, sim, mas no crédito você parece aquele lago, né? Você fica olhando, ele parece calmo e tal, mas tem uns crocodilos ali dentro e tal. É exatamente isso. As pessoas não percebem. É muito opaco. Para quem não é, para quem é especialista, analista de crédito já é difícil. As estruturas que apareceram de CRA, de CRI, de FDIC são muito complexas, assim, são calhamaços e calhamaços para você entender o que está lá, de questões de carta-fiança, quando um salva o outro, cota sênior, cota júnior, isso é um assunto bastante complexo e a análise exige ali dedicação e até uma certa especialização nisso. Acompanhamento. Exatamente. O crédito depende, obviamente, da vara, do doce, né? Claro. Tem empresas e empresas, mas normalmente é algo complexo que precisa de ser um pouco mais especializado, se não muito especializado para fazer. Eu estou falando aqui mais dos créditos corporativos de empresas que não são as AAAs, que a gente fala Vale, Petrobras, a mesma Petrobras, empresas de papel, etc. Mas essas empresas menores que estão alavancadas, com produtos complexos de se entender. E aí a única salvação que você tem é diversificar bastante, porque se uma for mal, as outras ali segura, fazer estudo e diversificar. Diversificação é fundamental. Fundamental. E a gente tem sorte hoje de ter 2 especialistas em commodities aqui. Eu tenho sorte, a gente está com 2 especialistas em commodities do meu lado. E queria saber um pouquinho dessa seca que está acontecendo, Juliano. O que você acha? Quais são as implicações que a gente está vendo nas commodities? Bom, essa seca, essas mudanças aí de El Niño, Laninha, hoje está no sistema intermediário, né? Dizem que vai entrar o Laninha. Agora, a seca está prejudicando, inclusive, até a própria geração de energia, né? Porque isso aí até prejudica a inflação, já que entrou a bandeira vermelha 2. E como o mês de outubro pode ser um mês ainda bastante seco, isso continua impactando aí no mercado de café. Estava conversando até um pouco antes sobre isso. O café está realmente muito caro,
mas pode ficar eventualmente mais caro a depender da seca se estender aqui no Brasil. E a gente está vendo uma alta aí dos preços de milho e soja, principalmente, que primeiro estavam realmente bem baratos, né? Subiram aí mais de 10%, todos os dois. Um pouco pelo risco climático americano, secou um pouco, mas ainda são culturas que estão historicamente bem nos Estados Unidos, em termos históricos de qualidade de solo e de cultivo. Mas o principal produtor de soja do mundo é o Brasil. No Mato Grosso não está chovendo, não se plantou 1% da safra. E deveria estar perto de 5% de plantio. Não choveu nada e deveria ter chovido pelo menos 50 milímetros em Mato Grosso. Então, as últimas semanas teve 0 e não poderia ser menos de 50. Então, essa seca ainda vai se estender por mais alguns dias. Se não chover, principalmente na segunda quinzena, né, vai ser bastante complicado essa questão de safra brasileira prevista de 169 milhões de toneladas de soja, ser menos. Não vai faltar soja no mundo, não vai faltar milho no mundo, mas aqueles preços extremamente baixos que a gente viu não vão ser tão baixos. E se a safra de soja é adiado o seu plantio, o que acontece com a safra de milho, a segunda safra de milho do Brasil, que a gente chama de safrinha, que na verdade é a grande safra em torno de 100 milhões. 100 milhões de toneladas de milho é mais ou menos um terço da safra americana, que é a maior do mundo. É muito milho. Aí você atrasa a soja, você atrasa o milho. Então vai precisar de chover, né? Essa chuva está prejudicando aí o agro do Brasil, com certeza a safra pode ser menor e seria mais um vento contrário, né? Tanto para a inflação como para o PIB. Né? Exatamente isso, é uma situação... Você está comprado em café no argumento? A gente já está comprado faz um tempinho, já meio que desde março, já por questões climáticas no Vietnã, estoques baixos, e que agora foi impulsionado, né, por essa questão da seca. Agora é o período de floração do café, a primeira florada, às vezes dá 2 ou 3 cafés. Assim, os meus conhecidos, as pessoas que eu falo, dizem que a flor veio muito, muito pequenininha e já caiu e não deu o fruto. Então ainda há um tempo, se chover, de vir a segunda florada, mas já há uma certa... já vai ser prejudicado, né? Essa safra já não foi boa também, porque faltou chuva em janeiro, fevereiro, o grão veio muito miúdo, num estoque baixo. Então assim, se a gente não tiver uma chuva consistente ali até o final do mês, né? As previsões até o dia 10, 15 ali não apontam volumes significativos, mas o mercado está nessa ansiedade, rezando para Santa Clara para ter a chuva. Se não vier, a gente pode ter uma situação assim bastante crítica, né? Para a agricultura brasileira. Os agricultores brasileiros já estão muito endividados na soja, no milho, porque foi uma safra ruim em termos de preço, e eles compraram adubo muito caro, etc. E a gente pode ter ali um agravante a mais, e isso acaba indo bater também na inflação, prejudicando o Banco Central, etc. Então, assim, aumenta o risco dos fundos de crédito e tudo. Aumenta bastante, né? Bastante esse risco. E a gente pode ter, então, uma situação ali que bastante crítica. Eu tenho, assim, conhecidos na região do Triângulo Mineiro, 20, 25 anos, nunca aconteceu de ficar tanto tempo sem chover, sem uma gota de chuva. São mais de quase 6 meses sem uma gota de chuva. E isso está batendo aonde também? Que a gente tem no fundo, no boi gordo. O boi tem subido, já reagindo ao milho, reagindo à soja, às outras commodities. Se não tem pasto bom, o boi não engorda. Ou você vai comprar milho para fazer a ração e fazer o que eles falam lá de confinamento, sem confinamento, você tem que complementar, custa muito mais caro para o produtor. Então isso também já está batendo no boi. E se continuar, a gente vai ver ali, nessa época eles já saem magro, né? Que é a época normal de estiagem, eles vão engordando até março ali, quando abril, maio, quando eles estão no topo ali. Então isso também já está prejudicando na pecuária. Complementando, a falta de chuva prejudicou o frango. Então a proteína como um todo, o frango, como choveu menos, ele não se desenvolveu tanto. Não de carcaça é a mesma, mas o peso é menor. Aí o frango e a exportação está melhor. É isso. Porque, na verdade, a proteína você está comendo milho e soja, né? Que aí ele só converte, é uma máquina que converte a proteína em proteína alimentar. E a falta de chuva, junta tudo. Exato. E os insumos como é que estão? Os insumos, já se estima ali, já para a safrinha, que agora estaria sendo comprada, etc., uma queda na compra dos insumos, né? Porque as pessoas ainda não conseguiram plantar, não conseguem nem se planejar ainda na próxima, né? O preço tende a cair também. Por essa falta de demanda, etc. Existe uma relação, que eu não estou com ela em mãos aqui, de umas empresas de produtoras de fertilizantes, que depois a gente pode trazer para mostrar o gráfico, tá? Mas não está muito favorável a relação de troca de safra fertilizante. Mas tem um número específico, não me lembro de cabeça quanto que estava, mas estava ruim em julho, estava negativo. Tem sido um período difícil para essas empresas de suplementos, etc. E de maquinário também, né? O agricultor descapitalizado. Numa outra situação.
Maravilha. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Marinho, Obrigado. fica à vontade para contar um pouquinho da gente, para a gente da ARG, por favor. Bom, a Argumento nasceu em 99, já há bastante tempo. Eu tinha trabalhado lá atrás no Banco BBA e no do Suez. Sempre tive um viés empreendedor de fazer as coisas, então a gente começou gerindo carteiras. E ao longo do tempo a gente fez também fundos para poder pegar outro tipo de investidor, para democratizar os investimentos. Estamos aí em muitas plataformas, querendo trazer e ampliar todo o nosso conhecimento para um público maior, com riscos sempre muito calculados. A gente se vê muito mais como um corredor de maratona e de Ironman do que um corredor de raso, de 100 metros, 200 metros. Então a gente quer sempre ter um ritmo constante no nosso fundo, obviamente que é acima do CDI, com períodos um pouco piores, períodos melhores, isso faz parte do negócio, mas trazendo ali um conforto para os investidores que vão ter ali recursos rendendo bem ao longo do tempo. Legal, legal. Júnior, obrigado de novo. Eu agradeço aí, depois do Marinho também só engrandece aí a nossa conversa. Obrigado, até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.